Laboratório da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp em Botucatu é referência em pesquisas com madeiras. Os pesquisadores investigam células da casca de diferentes espécies para encontrar sinais de alterações causadas por variações no meio ambiente. E esses registros ficam armazenados em uma xiloteca. A edição desta terça-feira, 30 de outubro, começa agora. Boa noite. A análise detalhada de estruturas celulares da casca e da madeira de diferentes espécies de plantas oferece indícios de como elas se adaptam ou não a mudanças no meio ambiente. E os dados obtidos são fundamentais para preservá-las. Esse tem sido o foco dos estudos no Laboratório de Anatomia de Madeiras da Unesp em Botucatu. Um trabalho delicado e quase difícil de ver a olho nu. Para conseguir lidar com esses fragmentos de madeira, Paula usa esses pincéis bem finos. As lâminas do material podem chegar a 5 micrômetros, o equivalente a 0,005 milímetros. Só assim para a doutoranda estudar as células da casca de espécies típicas do Cerrado. O meu estudo, ele compara a casca do caule, então é uma região da planta que está exposta a intempéries, a fogo, a vento, a vários herbívoros. Compara com a casca da raiz, que é a região da planta que está protegida a todos esses intempéries. Então a ideia do trabalho é comparar essas duas regiões da planta e ver o que acontece com a planta, com a casca. Então o que a gente espera é que a parte subterrânea que está protegida da planta, ela vai apresentar mais substâncias de armazenamento para se acontecer qualquer coisa com a parte aérea, a planta pode brotar e sobreviver, enquanto a parte aérea, a parte do caule, a casca do caule, vai apresentar mais estruturas relacionadas à proteção da planta. Paula e outros 6 alunos de graduação e de pós desenvolvem pesquisas no Laboratório de Anatomia de Madeiras. Criado há 24 anos, ele é ligado à Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp em Botucatu. Além de abrigar novos estudos, o local preserva um valioso acervo com mais de 20 mil lâminas, doadas por um pesquisador norte-americano. As mais antigas são da década de 1920. O material está à disposição para ser utilizado em atividades de ensino e pesquisa. Nós estudamos o efeito do clima e de solos na formação da madeira e na estrutura formada da madeira e da casca das espécies, e nós tentamos identificar esse efeito de temperatura, esse efeito da luz, o efeito da água, nas diferenças que a estrutura da madeira e da casca apresenta. 2 desses efeitos são estudados pelo Ricardo em 7 espécies da Mata Atlântica. Ele avalia como plantas do subbosque, as mais próximas do solo, e as do dossel, a parte superior da vegetação, respondem à variação de água e luz. Se a planta está em grande quantidade de água, se ela tem disponível para ela ali no solo grande quantidade de água, como que ela vai expressar isso na madeira? Qual é o tamanho que a célula vai ter, se os vasos condutores de água dela vão ser mais estreitos ou mais largos, dependendo da distribuição de água, da disponibilidade de água que ela tem ali para ela. Da mesma forma, a luz, dependendo conforme a quantidade de luz que ela recebe do dossel do dossel da floresta, né? Porque eu trabalho com plantas do subbosque, então a variação normal das plantas que estão no dossel ocasiona uma distribuição irregular ou diferente de água e de luz para as plantas que estão no subbosque. As coletas de madeira ou casca são feitas em Botucatu e outras cidades paulistas. Em seguida, o material passa por várias etapas. Primeiro, ele é cortado em pedaços menores e mergulhado em uma mistura chamada de fixador. A função dele é manter vivos os componentes celulares que vão ser analisados. Depois, nesse equipamento, o micrótono, as amostras são cortadas. E antes de serem colocadas nas lâminas, ainda ganham cor e são desidratadas. Só aí, os pesquisadores conseguem observar as células e entender o comportamento e a estratégia de cada planta para lidar com mudanças no ambiente. Tudo que é coletado vem para essa sala, a xiloteca.
A coleção de madeiras existe há 13 anos e é formada por 1.500 espécies de árvores do Brasil e do mundo. Esse rico acervo serve como base e fonte de consulta para novas pesquisas na área. Qualquer pessoa interessada pode consultar na internet a lista completa de espécies guardadas na Xiloteca da Unesp. Os registros incluem fotos, detalhes gerais das coletas, como a data e o pesquisador responsável pela extração, em alguns casos, até as coordenadas geográficas de onde a amostra foi retirada. São informações importantes que auxiliam o trabalho de quem faz da madeira o principal material de estudo. Nós temos aqui uma quantidade enorme, uma diversidade de amostras que são específicas de determinados ecossistemas. E com certeza, né, com o que já está acontecendo de mudança climática, que nós já sabemos, né, essas variações de temperatura e de quantidade de chuva em determinados locais, ou falta dela, nós já estamos vendo a morte, a extinção, né, de muitas de espécies que ocorrem em determinados ambientes. Então, nós temos aqui um acervo importantíssimo de informações sobre essas espécies e sobre as características que essas espécies têm nesses ambientes. Você vem acompanhando aqui no Nesp Notícias as experiências vivenciadas por professores e estudantes que desenvolvem parte das pesquisas no exterior. Hoje a gente vai acompanhar o intercâmbio de curta duração de um funcionário da Faculdade de Engenharia de Bauru. Heverson Tadeu Monteiro é servidor técnico administrativo e foi selecionado para passar 2 semanas na Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha. É mais um unespiano pelo mundo. Fui selecionado no programa Stella for Staff 2018 do Grupo Compostela de Universidades, que conta com mais de 70 universidades pelo mundo. O objetivo do programa é proporcionar mobilidade administrativa no período de 15 dias, a fim de aprimorar a experiência cultural através de intercâmbio de trabalho entre as universidades do grupo. Estou na cidade de Santiago de Compostela, capital da Galícia, na Espanha. Minha mobilidade é na área de cultura, vinculada à vice-reitoria da Universidade de Santiago de Compostela, que atua na difusão de cultura em aspectos gerais para a sociedade e para a comunidade universitária. Ela é responsável por organizar eventos como exposições, espetáculos, reuniões com membros de outras universidades e atividades de extensão que reverte créditos para os alunos utilizar na grade curricular. Esse local que eu estou é a Praça do Obradoiro, que fica ao fundo a reitoria da Universidade de Santiago de Compostela, e também fica a Catedral de Santiago de Compostela, que diariamente recebe vários peregrinos em razão do caminho de Santiago de Compostela. Estar aqui tem sido uma experiência única e muito significativa. A universidade foi fundada em 1495, conta com cerca de 35 mil estudantes e tem um comprometimento muito expressivo com a cultura, o que faz eu ter muitos ganhos com essa mobilidade, em poder acompanhar e ter acesso aos diversos projetos da universidade, além da experiência de estar longe de casa e ter vivência com a cultura local, e o desafio da língua, que aqui são 2 idiomas, o espanhol e o galego. Eu agradeço muito à Universidade de Santiago de Compostela, principalmente a área de cultura, que está me recebendo muito bem, ao Grupo Compostela de Universidades e à Unesp por esses momentos e pela oportunidade de estar ampliando os meus horizontes, tanto na área profissional quanto na área pessoal.
Ainda falando em internacionalização, o programa de língua inglesa da Unesp, que tem o apoio do convênio Unesp Santander, está com inscrições abertas para minicursos de inglês com carga horária de 8 horas. As vagas são destinadas a alunos, professores e servidores técnico-administrativos da Unesp. As aulas são online e para participar os interessados precisam estar conectados à internet, em computadores pessoais ou em laboratórios da universidade. As inscrições vão até 9 de novembro, mas antes de optar por uma das modalidades oferecidas, é preciso fazer um teste de proficiência também pela internet. As aulas começam no dia 12. Para outras informações, acesse o site da Agência de Notícias da Unesp. Quarta-feira amanhece com céu aberto na maior parte do estado de São Paulo, mas no período da tarde a nebulosidade aumenta por conta da aproximação de uma nova frente fria que deve chegar ao litoral na quinta-feira. Há previsão de pancadas isoladas nas regiões oeste e sul já no fim do dia. Em Bauru, o tempo segue parcialmente nublado e sem previsão de chuvas. Neste momento, a umidade do ar está em 38% e os ventos são de 2 km por hora. Hoje a temperatura mínima foi 15 e a máxima 32 graus. Para amanhã, elas variam entre 20 e 30 graus. No início deste mês, a professora Tânia Regina De Luca, da Unesp em Assis, foi eleita para compor o Comitê da Área de História do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O CNPq é uma agência de fomento à pesquisa e à formação de pesquisadores ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. A professora Tânia conta para a gente a importância dessa conquista para a carreira profissional dela e também para a universidade. Eu sou Tânia Regina De Luca, sou professora da área de História, do curso do programa de pós-graduação em História, da Faculdade de Ciências e Letras de Assis. E recentemente, de fato a partir do dia 1º de outubro, eu assumi o Comitê da área de História do CNPq. O que é esse comitê? Esse comitê é formado por 4 professores que são escolhidos por votação entre os pesquisadores produtividade do CNPq, e a função desse comitê é bastante importante. Claro que o comitê não existe só na área de história, todas as áreas do conhecimento têm cada um o seu comitê. E os professores que fazem parte do comitê, eles devem julgar todos os pedidos que a área endereça ao CNPq. Então, por exemplo, as bolsas produtividade em pesquisa, também os editais que o CNPq lança, e além de fazer o julgamento de todos esses pedidos que são endereçados à agência, o comitê também faz as suas sugestões para o Conselho Deliberativo do CNPq, ou seja, o comitê ajuda a formular políticas públicas para o CNPq. Fazer parte desse comitê não é assim uma questão de honra, né? É muito mais uma questão de trabalho, porque a gente trabalha duro, né? Ficamos em Brasília, eu, por exemplo, agora já no começo de novembro deverei ficar, assim como os meus colegas, a semana toda em Brasília, analisando os processos, os pareceres e decidindo, né, sobre quem serão os contemplados no edital universal do CNPq e em outros editais da área. Ao mesmo tempo que é um trabalho duro, né, também é um reconhecimento. Né? É um reconhecimento por quê? Primeiro porque para você fazer parte de um comitê como esse, você já tem que ser bolsista produtividade do CNPq. E nós sabemos como é difícil conseguir essa bolsa do CNPq. Muitos colegas têm a competência para ter a bolsa, mas não existe verba, infelizmente, para todo mundo. E além de ser bolsista, você tem que ser bolsista nível 1. Se você for bolsista nível 2, é mais difícil você ser escolhido por esse comitê, para integrar esse comitê. E quem vota são os pares, quer dizer, os meus colegas da área de História, que também são pesquisadores 1, que fazem parte do colégio eleitoral.
E uma vez que você recebe uma quantidade significativa de votos, ainda assim você não está eleito. O CNPq, o seu Conselho Deliberativo, aceita ou não os nomes. Então também é feito uma avaliação sobre o perfil desse professor. Bom, pessoalmente, qualquer pessoa que recebe vamos dizer assim, esse convite, é claro que é um reconhecimento do trabalho, mas para o Unesp também é importante, porque mostra que a universidade tem quadros reconhecidos nacionalmente, reconhecidos pela agência, né? Claro que não sou só eu, a única pessoa da Unesp que faz parte de comitê de assessoramento, mas é um reconhecimento da própria universidade que tem nos seus quadros pessoas que são reconhecidas e competentes para trabalhar nessa difícil tarefa que é julgar os próprios colegas, né? Por outro lado, o momento não é muito propício, vamos dizer assim. Nós sabemos que o país vive dificuldades econômicas e que essas dificuldades impactam em tudo e, sobretudo, na ciência e tecnologia. Então, nós vamos começar o ano de 2019 sem sabermos exatamente qual é a verba que temos, se teremos verba, se o Ministério da Ciência e Tecnologia vai ou não ainda existir, enfim. Existem várias dificuldades e os comitês, eles também podem ter um papel político importante na defesa da ciência e da tecnologia no país. O Unesp Notícias fica por aqui. Mande suas sugestões para o nosso número de WhatsApp e não deixe de acompanhar as novidades da programação também pelo site e pelo nosso canal no YouTube. Eu te espero aqui amanhã. Tchau!